noite, mas um mês inteiro voltado para esse propósito, para essa programação. Vamos ao texto bíblico, Lucas, capítulo 24, versículos de 1 a 9, a morte que nos deu vida. Eu estou atento ao horário, pode ficar tranquilo, está cedo ainda, está certo? Nosso culto, em regra, termina 8h30 da noite. Hoje é uma noite festiva, noite atípica, porque estamos celebrando aí com a nossa cantata infantil. Graças a Deus, bendito seja o Senhor. Nosso templo está pequeno, como você pode ver. Esse é um problema gostoso, que a gente tem agradável. Nós nos alegramos com isso, né? Graças a Deus, o povo está vindo ouvir a palavra do Senhor. Lucas 24, a partir do versículo 1 até o versículo 9. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado, ressuscite no 3º dia. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e Pai, louvamos ao Senhor, meu Deus, porque Tu estás aqui, porque Tu és Deus presente, Tu és real. Obrigado a Deus, porque o Teu povo está reunido em nome de Jesus. Obrigado a Deus, porque sobre esta igreja tem um céu aberto. E nesse momento, ó Deus, nós clamamos para que Tu faças um milagre que somente Tu podes fazer, o milagre de que esta mesma palavra alcance o coração de todos e de cada um que está aqui presente. Pai, derruba as escamas dos nossos olhos, descortina diante dos nossos olhos o resplendor da Tua beleza, da Tua majestade. Obrigado, Senhor, porque nós somos Teus. Senhor, fala ao coração do Teu povo que está aqui reunido. Ó Deus, obrigado porque Tu és um Deus que fala, porque a voz do Senhor é inconfundível. E sabemos, ó Deus, que se o Senhor não falar, tudo que o homem disser pode ser em vão. Então eu suplico, ó Deus, que Tu faças este milagre, Pai. Fala ao coração do Teu povo, aqueles que estão aqui presencialmente, os que acompanham essa transmissão, ó Deus, pelo YouTube, aqueles que verão depois a gravação. Abençoa a todos igualmente, ó Deus, onde quer que estejam, que sejam alcançados pela graça do Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. A morte que nos deu vida. De onde você espera virem as melhores notícias? De onde seria um local que viria, por exemplo, a melhor notícia para o teu coração? Seria dos telejornais? Seria das revistas? Seria do noticiário? Seria, por exemplo, do WhatsApp? Da empresa que você deixou o teu currículo? Se eles ligassem para você, dali viria a melhor notícia que você esperaria para a sua vida? Viria talvez do diário oficial da União, do governo, da prefeitura, publicando o teu nome, estampando teu nome na lista como um dos aprovados para um concurso público. De onde viria a melhor notícia para o teu coração? Se eu fizesse uma pesquisa aqui nessa noite, dificilmente alguém falaria: eu acredito que a melhor notícia para mim viria de um cemitério. Dificilmente alguém diria isso, dificilmente. Muito provavelmente ninguém diria. Mas à luz do texto que nós acabamos de ler, a melhor notícia que a humanidade já teve conhecimento veio de um cemitério. Veio de um cemitério. E a notícia foi: Ele não está aqui. Jesus Cristo, Ele já ressuscitou, conforme Ele tinha dito que o faria. A melhor notícia, quem diria, que ironia da vida, a melhor notícia veio de um cemitério. Essa é a melhor notícia que a humanidade já tomou conhecimento. O saudoso pastor Billy Graham, ele dizia que o maior feito da humanidade, diferentemente do que muitos diziam, não foi o homem pisar na lua, mas foi o Filho de Deus pisar nesta terra. Esta foi a melhor notícia que a humanidade teve conhecimento. O Filho de Deus veio para essa terra. O Filho de Deus se fez carne e veio habitar entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória como a do unigênito de Deus e do Pai.
por que Jesus veio a essa terra. Domingo próximo passado, nós falamos sobre isso. Nós temos um banco de mensagens em nosso canal no YouTube. Você pode depois visitá-lo, se inscrever lá. Você vai ser muitíssimo abençoado por Deus, enriquecido, nutrido na tua alma. Nós pregamos uma mensagem inteira sobre a crucificação de Jesus, falando por que Jesus veio a essa terra. Ele não veio simplesmente passear, porque ele estava entediado por causa do céu e disse assim, quero uma aventura nova. Aí ele veio a esta terra. Não foi por isso. Jesus veio cumprir um plano divinal, um plano de Deus. Ele veio pagar o preço pela nossa salvação. A Bíblia diz nas epístolas de João que foi para isso que Jesus se manifestou, para destruir as obras do diabo, para destruir as obras de Satanás. Jesus veio para botar um ponto final na agonia e na dor e na sentença eterna que a morte estava gerando na vida daqueles a quem o Senhor nosso Deus decidiu amar. Jesus veio a essa terra para vencer a morte. E a Bíblia diz que a morte era considerada o nosso pior inimigo. Mas Jesus a venceu. A Bíblia diz que Jesus venceu a morte. E é tão importante nós sabermos disso. Jesus venceu a morte. A morte era o nosso pior inimigo e foi vencida pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por que é tão importante nós sabermos que a morte não é o fim? Que o último inimigo a que nós vamos ter que defrontar todos, indistintamente. Pensa numa coisa democrática. Alcança a todos, indistintamente. Homens, mulheres, negros, brancos, ricos, pobretões, intelectuais, profundos intelectuais, analfabetos, semi-analfabetos, asiáticos, europeus, africanos, todos são alcançados pela morte, mas cedo ou mais tarde serão defrontados com ela. Duas únicas alternativas que nós temos: ou peitar para enfrentar a morte, ou então ver Jesus rasgando os céus, como a Bíblia diz, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, porque assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Mas todos nós teremos, mais dia ou menos dia, mais cedo ou mais tarde, que enfrentar a morte. Só que antes se enfrentava sem absolutamente nenhuma certeza de vitória. Agora, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, a morte já foi vencida. A morte foi enfrentada e foi destruída por Jesus Cristo, nosso Senhor. Todos os efeitos danosos, desastrosos, malignos e eternos que a morte tinha sobre nós, todos eles foram neutralizados pelo poder de Jesus Cristo e do seu sacrifício na cruz do Calvário em nosso lugar. A vida está passando depressa. Eu gosto muito de tocar nesse ponto, de falar sobre ele com vocês. O apóstolo Pedro, para mim, deu uma das melhores descrições sobre a nossa vida nessa terra. Somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Peregrinos e forasteiros. Estamos de passagem. Não fica a tua raiz muito forte aqui nessa terra. Por quê? Porque nós estamos de passagem. Aqui não é a nossa morada definitiva. Quantas vezes eu menciono para vocês Tiago, e ele fala, prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e lucraremos. Eis que vos digo, vocês não sabem o que acontecerá amanhã, pois o que é a vossa vida? Sois como um vapor, uma neblina, que existe por um pouco de tempo e logo desaparece. Em vez do que vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. É isso que a Bíblia nos ajuda a refletir. A brevidade da nossa vida sobre a terra. Uma morte inevitável que vai ter que ser encarada. Mas quando ela for encarada, é importante que todos nós saibamos, por causa de Cristo Jesus e do seu sacrifício na cruz do Calvário, nós temos uma bendita esperança. A esperança de que a morte não é o fim. Quantas pessoas você deve ouvir falando sobre isso? Quando alguém falece, quando alguém morre, a pessoa diz assim, morreu, acabou. À luz da palavra de Deus, não. Alto Parnaíba, minha terra natal, é uma terra de profundos intelectuais. Eu um dia tive acesso ao livro de um escritor, Luiz Amaral, antiquíssimo, e aí um livro
profundo, intelectualidade, uma argúcia profunda, e ele escreveu assim. Acho que a vertente dele era mais espírita, mas olha como que ele escreveu. A morte não é o fim, fato natural, fenômeno puramente biológico que atinge o corpo para libertar o espírito. A morte não é mais nem menos que a continuação da própria vida. É uma simples mutação de meio, que não intercepta nem destrói, mas apenas modifica a existência. Quase acertou tudo. A morte não é o fim. A morte não é o ponto final. A morte é simplesmente uma vírgula na continuação da nossa história. A vida começa para valer a partir do momento em que fechamos os olhos nessa terra e os abrimos na eternidade. Você tem certeza de para onde vai tua alma 5 minutos após a tua morte? Se você tem dúvidas, se você está titubeando em relação a convicções, provavelmente você ainda não foi salvo por Jesus Cristo. Você precisa ter essa esperança. Você precisa ter essa certeza. Você precisa ter esta convicção. Porque esta convicção está ancorada no céu. Está ancorada em Deus. Está fundamentada na palavra do Senhor. Quantas pessoas que ficam estremecidas, horrorizadas quando pensam na morte. A morte, ela não é absolutamente nada demais para os homens e mulheres de Deus, aqueles que creem em Jesus Cristo, porque eles sabem que Jesus venceu a morte foi vencida por Jesus. O apóstolo Paulo exclamou na carta aos Coríntios: onde está, ó morte, a tua vitória? Olhando nos olhos da morte, encarou e enfrentou, desafiando-a. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória. Que verbo poderoso que ele usa, tragada. Jesus tragou a morte. O que significa tragar? O dicionário fala: engolir, devorar ou beber de uma só vez. Jesus, numa pancada só, numa porrada certeira, Jesus estraçalhou a morte. Tragada foi a morte na vitória. Amém, igreja? Tragada foi a morte na vitória. É o que o apóstolo Paulo diz. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? E ele se refere ao aguilhão pegando a imagem do escorpião, que tem o ferrão, como se fosse o ferrão, né? O aguilhão da morte. Ele vai picar para poder inocular o seu veneno. Aí vai dizer, o aguilhão da serpente, o aguilhão, o esporão da morte é o pecado. Quando Satanás, ele nos agarra e ele finca em nós as suas garras, ele inocula no ser humano o veneno. Por isso que a Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo. Domingo passado eu falei para vocês sobre a imagem, lá no Antigo Testamento, Deus, por meio de Moisés, conduzindo o povo rebelde, Deus manda víboras para picar o povo. O povo está sendo picado e o povo está morrendo. Aí Deus diz assim, levanta uma serpente de bronze. Quem olhar para ela, tem um soro que é melhor do que qualquer soro antiofídico. Instituto Butantan nunca produziu nada igual. Ele neutraliza na hora o veneno. Quem olhasse para a serpente de bronze, na hora o veneno da serpente seria neutralizado. Aquilo era uma prefiguração chamada, apontando para Jesus. Apontando para Jesus, no sentido de que todos aqueles que olhassem para Jesus teriam o veneno neutralizado, o efeito devastador e mortal do veneno neutralizado em seu próprio corpo, na sua própria alma, na sua própria vida. Aonde está, ó morte, a tua vitória? Tragada, destruída, foi a morte pela vitória de Jesus. O escritor norte-americano John MacArthur, ele diz que tudo que a morte pode fazer a um crente é entregá-lo nos braços de Jesus. Aleluia. A única coisa que a morte pode fazer a um crente é entregá-lo nos braços de Jesus Cristo. Quando Jesus, meus irmãos, ressuscita, aquelas mulheres, 3 mulheres, estão com o coração partido, dilacerado pela dor, comovidas, mas com convicção no coração. Elas vão para o cemitério. E o texto diz, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, domingo,
As mulheres foram ao túmulo levando óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes, ou seja, 2 anjos. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele já ressuscitou, como ele disse que faria. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Talvez você tenha procurado Jesus entre os mortos. Jesus não está mais entre os mortos, Jesus ressuscitou. E todos os efeitos da ressurreição de Jesus Cristo podem alcançar a tua vida, a tua alma, podem alcançar a tua família. Você precisa ter esta convicção. Você precisa ter esta esperança, a esperança de que Jesus Cristo ressuscitou e que nele você pode depositar toda a sua fé, toda a sua confiança, toda a sua esperança. Até mesmo a tua abordagem em relação à morte vai ser diferente. Me lembro de uma ilustração do Max Lucado, em um dos seus livros, ele contando a história de um pastor, que a esposa havia falecido, foi para o cemitério com seus filhos, e aí estava massacrado pela dor, a dor atordoante. Saindo do cemitério, voltava para casa, pegou a estrada e pediu: Senhor, me dê uma palavra, como é que eu posso consolar os meus filhos? Me dê uma palavra, que palavra eu posso dar de conforto para os meus filhos? Ia dirigindo o carro, na estrada, de repente, no sentido contrário, vinha um caminhãozão grande, baú. Quando o caminhão passou por ele, a sombra daquele caminhão invadiu o seu carro. Na hora, discerniu, falou para os filhos: o que vocês prefeririam? Vocês prefeririam ser atropelados por um caminhão ou pela sombra de um caminhão? Ele disse: pai, mas é claro que a gente preferia ser atropelado pela sombra do caminhão. Ele disse: pois foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Há cerca de 2000 anos, o caminhão da morte passou por cima de Jesus, para que hoje apenas a sombra da morte nos alcance. E a palavra do Senhor diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Louvado seja o Senhor. É essa esperança que Jesus quer dar para você e para o teu coração. Jesus quer te salvar da esperança e salvação. Salvação é pessoal e intransferível. Por mais que você seja casado, casada, você não tem como salvar o teu cônjuge. A salvação dele não contempla você. Você vai ser abençoado por ser casado com um homem, uma mulher de Deus. A salvação para os filhos não vem por ancestralidade, não vem como herança, não tem como colocar no testamento, não tem. Cada um precisa ter uma experiência com Cristo Jesus. Nossas filhas, Li já converteu, já recebeu a Jesus como o único e suficiente Salvador. Eu já comecei a me emocionar, pensando que ela tem 9 anos, vai fazer 10 em novembro. Já perguntou assim: eu já posso ser batizada? Já acendeu o meu alerta. Eu disse: oh meu Deus, louvado seja o Senhor. É o melhor legado que a gente pode deixar para os nossos filhos. Mas, irmãos, o fato é que nós temos aqui uma vida sobre a terra, a gente tem uma casa, tem uma família, tem um núcleo familiar, nós vivemos ali. Mas à medida que o tempo vai passando, a coisa vai afunilando. E aí cada um de nós vai ter a oportunidade de embarcar rumo à eternidade. E a Bíblia diz que cada um de nós comparecerá perante o tribunal de Cristo, e cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Todos nós precisamos ter uma experiência de salvação com Cristo Jesus. Nós queremos apontar para Jesus nessa noite e dizer para você que Jesus morreu por te amar na cruz do Calvário. Aquele lugar não era dele, aquele lugar era meu e teu. Tudo o que ele podia fazer, ele o fez. Agora está diante de nós. Imagine que entre nós e Deus houvesse uma distância de 100 passos. 99 ele dá. Esse último passo nós precisamos dar.
nós precisamos nos lançar aos pés de Jesus Cristo. Vocês viram hoje grandes demonstrações do amor de Deus. Eu posso parar essa palavra por aqui, porque tanto viram na cantata e também nessa breve mensagem que eu estou pregando. E agora, diante de Deus, você tem uma decisão a tomar. E nós oramos por isso, essa igreja sempre ora por isso, para que o Senhor trabalhe nos corações. Nós não temos o poder de entrar no teu coração, mas Jesus tem esse poder. Ele alcança as dimensões mais profundas. Ele traduz essa palavra que eu prego e ela alcança teu coração da forma que você possa entendê-la. Quem trouxe você aqui não foi só essa cantata. Quem trouxe você aqui não foi só o teu desejo, porque você descobriu a igreja da internet, mas o próprio Senhor atraiu a tua alma. O Senhor te chamou até aqui. Deus marcou um encontro com você nessa noite. E nós oramos por você, para que você tome a sua decisão em Cristo Jesus. Quem sabe, na próxima turma de batismo, você já vai ser batizado. Quem sabe você vai poder publicar nessa noite, diante dos homens, a tua decisão em Cristo Jesus. Nós temos alguém nessa noite que não tomou essa decisão ainda,